Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Leikolam. Shabbat Shalom, meu irmão, Shabbat Shalom a todos. Um ótimo Shabbat a todos. Estamos aqui para mais uma Parashá, né, na qual nós vamos compartilhar o conhecimento de nossos sábios, nossos antepassados, né, os homens que estiveram mais contato com o Eterno e aquele homem, né, que escreveu a Torá, ditada pelo Eterno, escreveu, né, ele sim é testemunha, né, tanto ele como Elias, né, são as duas testemunhas. E o Eterno ditou para Moshe, não só ditou, como escreveu, né, nas 10 palavras, né, com sua própria mão. Ele disse assim: Zahor et Yom HaShabbat lekadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não foi domingo, segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta. Foi no sábado, o dia que o Eterno descansou, que ele instruiu aos homens descansarem também. Se o sistema religioso quer descansar no domingo, problema deles, meu irmão. Não siga o sistema religioso. Siga o que está escrito. Se você puder descansar e honrar esse dia como o Eterno pediu, faça. Não perca tempo, porque as pessoas que não fazem pagarão muito caro por conta disso. Então, a Parashá de hoje é a Parashá Tzav, que quer dizer ordene, né? E ela começa no livro de Levítico, Vaikra 6, a partir do 1, né, e vai até o 8:36. Então, nós vamos agora direto para o texto, né, mas esta palavra nós vamos observá-la mais para frente, né, que é a palavra ordene, né. Então, vamos ao texto. Levítico, Vaikra, né, Levítico 6, a partir do 1. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra Adonai e negar ao seu próximo o que ele deu em guarda, ou o que deixou na sua mão, ou o roubo, ou o que teve violentamente o seu próximo, né, o que achou o perdido, ou negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará 1/5 àquele de quem o dará no dia da sua expiação. Gente, as pessoas que roubam hoje, né, elas não devolvem o roubo. Aqui está dizendo que tem que pagar mais 1/5, além de restituir aquilo que roubou, né, tem que pagar 1/5. Já tem pessoas, né, que usam da má fé, não conhecem os mandamentos, né, são ignorantes por natureza, né, são pessoas assim baixas, que usam até de palavras de baixo calão, né, horrível, né, a boca fala do que o coração está cheio, né, você às vezes esquece alguma coisa na casa de alguém, e aí você pergunta, a pessoa diz: não deixou aqui não, eu nem sabia, joguei no lixo, né? Essas pessoas não têm noção do que é um mandamento do Eterno, pecam sem saber, né? Sem saber que estão pecando, e aí é quando elas caem, né, naquilo que o sábio Shelomó, né, o rei Shelomó, disse: o mal vem sobre o ímpio e ele nem sabe por quê. Ele nem sabe por quê. Não estou dizendo que existe
pessoas exclusivas do Eterno, não. O sol nasce para todos, né? E a noite também vem para todos, né? Mas aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Se você planta falsidade, se você planta roubo, se você planta furto, você vai colher. Você vai colher. E tem pessoas que são assim, né? Se fazem de idiotas, mas não sabem elas que elas são verdadeiras idiotas, por não conhecer os mandamentos do Eterno. E por não também procurar conhecer, porque nós estamos aí, né? As pedras não estão precisando clamar, porque nós estamos clamando e falando a verdade, né? Segue a verdade, quem quer, quem não quer não segue a verdade, né? Pouco tempo eu conversei com uma pessoa sobre estatísticas, né? Uma coisa que está fora das estatísticas é a verdade, né? É difícil você encontrar a verdade hoje. É algo que está fora das estatísticas. Nós estávamos falando de caráter, né? Pessoas que têm caráter, que não têm. Eu queria conhecer uma pessoa que, né, que tivesse caráter, uma pessoa que está fora das estatísticas. Então, né, uma coisa que está fora, algo que está fora das estatísticas, é a verdade. O que tem proliferado entre a humanidade é a mentira, né? E a mentira tem engoldado esse povo, né? Você fala mentira, a outra fala mentira, e isso satisfaz o seu ego, o seu coração, os seus desejos, né? Então vamos lá. Verso 6. E a sua expiação trará a Adonai um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação. Para expiação da culpa trará o corrém. E o corrém fará expiação por ela diante do Adonai, e será perdoado de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Falou mais a Adonai a Moshe, dizendo: dá ordem a Aarão e a seus filhos. Começa aqui, né? Na ordem, né? Ou seja, ordena a Aarão e a seus filhos, dizendo: esta é a instrução do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o corrém vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho. Sobre a sua carne o levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o corrém acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Ou seja, gente, essa paraxá, ela é quase toda destinada, né, as instruções, os mandamentos, destinados aos corrém, aos corranim, né, aos sacerdotes, a Aaron e seus filhos. Mas que vale para nós também, tá? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a instrução da oferta de alimentos. Os filhos de Aaron a oferecerão perante a Adonai diante do altar. E dela tomará um punhado de flor de farinha da oferta e do seu azeite. E todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimentos, então o acenderá sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial a Hashem. E o restante dela comerão Aarão e seus filhos. Ázimo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Ázimo são os pães sem fermentos. Tá, gente? Levedado não se cozerá. Sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é como a expiação do pecado e como a expiação da culpa.
todo homem entre os filhos de Aarão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Das ofertas queimadas do Adonai, de Hashem, né? Tudo o que as tocar será santo. Falou mais Hashem a Moshe, dizendo: esta é a oferta de Aarão e de seus filhos, o qual oferecerão a Hashem no dia em que ele for ungido, e a 10ª parte de uma efa de flor de farinha pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Gente, olha a oferta que o Eterno pediu, né, para os sacerdotes. Uma efa de flor de farinha, mínima, a oferta mínima, que era para que as pessoas que dessem essa oferta não ficassem constrangidos, porque era a oferta do sumo sacerdote, pessoa mais importante ali no Mishkan. Então quem desse uma oferta dessa não se sentia constrangido, porque era a mesma oferta que um sacerdote tinha que oferecer. Numa calouça se fará com azeite cozida, a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave a Adonai. Também o Corém, que de entre seus filhos for ungido, em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo será ela toda queimada a Adonai. Assim toda a oferta do Corém será totalmente queimada, não se comerá. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a instrução da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Adonai, perante Hashem. Coisa santíssima é. O Corém que a oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Gente, ele está dizendo aqui que a oferta do pecado, ela é oferecida no mesmo lugar, né, daquela oferta lá de festa, né, para que as pessoas que estivessem olhando ficassem: peraí, aquela oferta ali é para pecado ou foi só um agradecimento? E a pessoa que estava sendo, o Eterno, ele é maravilhoso, ele não faz ninguém passar vergonha, né? Ele não faz vergonha a ninguém, ele ama seus filhos. E quando a pessoa ia oferecer a sua oferta, né, ela era oferecida junto, no mesmo lugar da oferta de agradecimento. Depois eu vou explicar isso, né, quando eu terminar o texto, né? E aí as pessoas que estavam olhando diziam: não, aquela oferta é para pecado, é para perdoar pecado, ou é uma oferta de agradecimento? A mesma coisa Yeshua nos pediu. Ele disse: olha, quando tu for conversar com o Pai, não faça feito os hipócritas, né? Não era só os fariseus que eram hipócritas, existiam escribas, existiam gentios, existiam de todas as esferas da sociedade, existiam pessoas hipócritas e pessoas sinceras. Então ele dizia assim: olha, não bata no peito não, né, contando a sua vida para todo mundo. Entra no teu quarto e lá conversa em secreto com o Eterno. Mas nós vemos hoje no sistema religioso, são as pessoas batendo no peito, né, apresentando, né, criando altares, né, para fazer manifestações, para que todo mundo saiba o que acontece na sua vida. E dizendo amém só para coisa boa, né? Então vamos lá. O Corém que, ao oferecer pelo pecado, a comerá no lugar santo, se comerá no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os correntes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar
no santuário, no fogo será queimada. Capítulo 7. Na Torá não tem capítulo nem versículo, tá, gente? É a partir daquele texto, eles já sabem qual é o texto, onde começa e onde termina. E esta é a instrução da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor, e dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre a fressura, também ambos os rins e a gordura que nelas há, que está junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará, e o correio os queimará sobre o altar em oferta queimada a Adonai. Gente, presta atenção que todos os órgãos e a gordura eram queimados. Isso não era alimento. O Eterno disse para não comer nem os órgãos e nem a gordura. Ele sabia que a gordura da carne ia fazer mal para as pessoas. Então, as pessoas comiam a carne seca. E ainda mais, né, era colocada no sal e depois lavada para poder comer. Toda essa carne ela era deitada no sal, né, para poder comer. Então, nós vemos aí pessoas comendo, né, bucho, fígado, comendo coração. Por que não os órgãos? Porque os órgãos retinham sangue. Se você cortar um fígado, ele vai estar cheio de sangue. É difícil o sangue sair lá do fígado e dos órgãos, né? Já a carne não. A carne ela não retém sangue. O sangue está nas veias. E as veias, elas fazem contato com esses órgãos, né? Quem estuda anatomia sabe do que eu estou falando, né? Verso 6. Todo o varão entre os correntes a comerá. No lugar santo se comerá, coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do corrente que houver feito propiciação com ela. Aqui também, o Eterno, ele tenta demonstrar para o povo que os corranins, os sacerdotes, tinham que mostrar exemplos, tinham que dar exemplos primeiro. Então, antes deles fazerem os sacrifícios para as outras pessoas, eles faziam por eles próprios. Eles precisavam dar exemplo, né, para que as pessoas respeitassem, né. Hoje os líderes religiosos, é a bagunça total, né? Eles mandam a pessoa carregar um fardo, como Yeshua disse, um fardo que eles não querem nem puxar com um dedo. Por aí. Cumpre nada, não cumpre nada. Um bando de cães gulosos. Digo sem medo. Cães gulosos. Vivem lambendo as botas dos políticos aí. Junto com o governo corrupto. É a meretriz, né? A meretriz. O sistema religioso é a meretriz do Apocalipse, né? É a prostituta vestida de escarlate. Também, 8. Também o corrente que, ao oferecer o holocausto de algum, terá para si o couro do holocausto que oferecer. O couro ficava fora, né? Como também toda oferta que se cozer no forno, contudo que se prepara na frigideira e na caçola, será do corrente que a oferecer. Gente, isso aqui, essa questão do couro aqui, Paulo ele foi acusado de estar fazendo isso, né, de estar contrabandeando couro lá do Mishkan, ou do Beit HaMikdash, da época, né, do templo. Então, é quando ele diz assim, ó, aquelas coisas que fizeram, não fazer. De repente, Paulo estava fazendo isso mesmo, ficando com o couro e vendendo, né, já que ele era construtor de tendas, né, tem uma lógica aí, né, mas aí ele diz assim, olha, aquilo que a gente fazia no passado, não faça mais, não volte mais a fazer. E ele, eu acho que ele dá ele como exemplo, né, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Mas ele diz também que ele era bem sincero em todas as instruções que recebeu da Torá, né.
Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Aarão, assim de um como de outro. E esta é a instrução do sacrifício pacífico que se oferecerá a Hashem. Se o oferecerá por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e coscorões ázimos amassados com azeite, e os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado com o sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica. E de toda a oferta oferecerá uma parte por oferta alçada a Hashem, que será do Corém, que espargirá o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Ou seja, podia comer, nesse outro aqui podia comer até o dia seguinte, mas no terceiro dia já não prestava mais, tá? Eu acho que isso também era uma forma de o Eterno reter, de repente, assim, uma carne que não servia mais para ser consumida. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será. E a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. Gente, todas essas instruções aqui, todos esses mandamentos são ruquins, né? São mandamentos fortes que não tem explicação, né? O Eterno não explica o porquê. São ruquins, é o que são chamados de ruquins, né? Existem os mispatins, os edut e os ruquins, tá? Os mispatins são aqueles que a gente, né, que tem como compreender, né, que são fáceis de compreender. Existe, né, os edut e os ruquins, né, Então vamos lá. Verso 19. E a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Adonai, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Fora. E se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é de Hashem, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Ou seja, ela não estava digna de comer aquilo, né? Depois falou Adonai a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel, agora aos filhos de Israel, né, dizendo, nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém pode-se usar a gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras para toda a obra, mas de nenhuma maneira a comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer a Adonai, oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, que é de aves, que é de gado. Aquilo que eu falei, né, gente? Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Aí o povo diz assim, mas agora a gente está na graça. Estamos na graça, então podemos comer tudo. Porque Deus, né, deu um lençol cheio de
feras abomináveis a Pedro e mandou Pedro comer, né? Deus deu um lençol cheio de animais silvestres, então aí ele liberou comer de tudo. Conversa fiada. Conversa fiada, que no próprio texto, o próprio Pedro diz assim que ele entendeu que o Eterno ali estava falando dos gentios, não era de animais, era dos gentios, ou seja, das outras 10 tribos de Israel. Onde foi que eu fiquei? E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, daquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais Adonai a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer a Adonai o seu sacrifício, trará a sua oferta a Adonai do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas a Adonai. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante Adonai. E o Corém queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Aaron e de seus filhos. Também a espádua direita dareis aos Corém por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aqueles dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espádua direita para a sua porção. 34. Porque o peito movido e a espádua alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Aaron, o Corém, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Aaron, a porção de seus filhos, das ofertas queimadas de Adonai, desde o dia em que eles os apresentou para administrar o sacerdócio de Adonai. E o que Adonai ordenou, que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado e da expiação da culpa e da oferta das consagrações e dos sacrifícios pacíficos. Veja aqui, gente, que os sacerdotes eles eram ungidos. Os sacerdotes de Israel, os levitas, que faziam sacrifícios, que ministravam o sacrifício. Hoje não se ministra mais sacrifício. Em Hebreus diz que o sacerdote começou desde Levi, de Abraão até Levi. Quem pagou dízimo, cobrou dízimo, pagou dízimo, acabou. Agora são ofertas. Você ajuda o seu próximo. Não é mais dízimo, mas você pode dar os 10%, ajudando o próximo, não ajudando instituições filantrópicas que têm fins lucrativos. Toda ela tem fim lucrativo, né? ONGs sem fins lucrativos. Mentira. Estão nadando do dinheiro aí, dos coitadinhos. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimentos e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que Adonai ordenou a Moshe no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas a Adonai no deserto de Sinai. Capítulo 8, falou mais Adonai a Moshe, dizendo, toma Aaron e a seus filhos com ele, e as suas vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moshe como Adonai lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação.
Então disse Moshe à congregação: isto é o que Hashem ordenou que se fizesse. E Moshe fez chegar a Aaron e aos seus filhos e os lavou com água. Ou seja, Moshe teve que ser primeiro o sumo sacerdote, né? Ele foi o primeiro sumo sacerdote e depois para poder consagrar a Aaron como sumo sacerdote. E aí foram 7 semanas esse negócio aqui, né, esses rituais, até eles aprenderem como fazer. E no 8º dia, né, aí eles começaram a fazer sozinhos. Acho que é o que o texto vai dizer aqui. E vestiu-lhe a túnica e cingiu com o cinto e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o efode e o cingiu com o cinto de obra esmerada do efode e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, a expiação e a verdade. E pôs a mitra sobre a sua cabeça, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade, como Hashem ordenara a Moshe. Então Moshe tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Também Moshe fez chegar aos filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas e cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como Adonai lhe ordenara a Moshe. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou, e Moshe tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor e purificou o altar. Depois derramou o restante do sangue à base do altar e santificou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura e o redenho do fígado e os 2 rins e a sua gordura, e Moshe queimou-o sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro e a sua carne e o seu esterco queimou com o fogo fora do arraial, como Hashem ordenara a Moshe. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou, e Moshe espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e Moshe queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a fressura e as pernas lavou com água, e Moshe queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada a Hashem, como o Hashem ordenara a Moshe. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e degolou, e Moshe tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moshe também fez chegar aos filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moshe espargiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a espádua direita. Também do resto dos pães ázimos que estava diante de Hashem, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a espádua direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e os ofereceu por oferta movida perante Adonai. Depois Moshe tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram
Estes foram uma consagração por cheiro suave e oferta queimada a Hashem. E tomou Moshe o peito e ofereceu por oferta movida perante Adonai. Aquele foi a porção de Moshe do carneiro da consagração, como Hashem ordenara a Moshe. Tomou Moshe também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Aaron e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos, e sobre as suas vestes de seus filhos com ele. E santificou a Aaron e suas vestes, e seus filhos, e as suas vestes, e os filhos com ele, de seus filhos com ele. E Moshe disse a Aaron e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, ali a comereis, com o pão que está no cesto da consagração, também como tenho ordenado, dizendo: Aaron e seus filhos a comerão. Mas o que sobejar da carne e do pão queimareis com fogo. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprir os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Foi aquilo que eu falei, né? Como se fez neste dia, assim Adonai ordenou se fizesse para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação, dia e noite por 7 dias. E guardarei as ordenanças de Adonai, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que Adonai ordenara pela mão de Moshe. Bom, a gente acabou o texto da Parashá. Agora a gente vai ver algumas curiosidades aqui, né? Como eu já disse, essa Parashá ela é direcionada diretamente aos Kohanim, aos sacerdotes, né, no caso. O Midrash, né, oferece uma inspiração adicional sobre por que Aaron aparece neste primeiro versículo. Né? O nome de Aaron foi omitido de toda a Parashá anterior, Vaikra. Somente seus filhos são mencionados. O Altíssimo omitiu o nome de Aaron, pois ainda estava ressentido por ele ter participado da criação do bezerro de ouro. Essa é a explicação que os sábios dão, né? Por isso, Moshe intercedeu pelo irmão, aproveitando a oportunidade de suplicar por Aaron, quando Hashem lhe ditou a mitzvah de preparar lenha para o altar. Que tipo de madeira é conveniente para acender fogo no altar, né, por aí lá. Então, Moshe intercedeu, e aí o argumento, né, Hashem aceitou o argumento, demonstrando sua aquiescência, né, ao começar a Parashá de Itzav com as palavras: ordene a Aaron e seus filhos. Né? Essa Parashá explica mais sobre os korbanot e as oferendas. Né? A Parashá anterior de Vaikra nos ensinou sobre 5 grupos de korbanot, são eles o Olá, o Michá, o Shelamim, o Halat, né? O Hatat, né? E o Achá. A Parashá Tzav nos contará mais sobre estes 5 grupos, como a gente acabou de ler, né? Se um corban olá for abatido durante o dia, os Kohanim podem continuar queimando durante toda a noite. Da mesma forma, a gordura de outros corbanotes podiam ser queimadas noite afora, né? Dessas instruções, vemos que alguns Kohanim estavam de plantão no Beit HaMikdash durante toda a noite, e os outros estavam sempre prontos e ansiosos. Assim, os Kohanim teriam de começar a avodar o serviço ao romper do dia. Apesar das longas horas, os Kohanim estavam sempre prontos e ansiosos para cumprir o serviço divino. Aí vem as oferendas diárias de Olá, né? Que a gente leu lá. Certa vez aconteceu, né, num ano de seca, que o imperador, é uma história, né, que ele vai contar aqui, abriu seus tesouros e distribuiu com mão aberta entre os necessitados. Sua família opôs-se de forma unânime ao seu gasto generoso, ao seu gesto generoso. Seus antepassados protestaram, empregaram muito esforço e labuta para acumular esta fortuna e para aumentar tesouros da família. Como podem agora esbanjar todo
tudo isso com os pobres. Ele está explicando essa midrash aqui porque os Kohanim, né, e as pessoas, eles não tinham assim, mesquinhez, né, com as oferendas. Não podia haver mesquinhez, tinha que dar o melhor, né? E aí vem essa midrash, né, desse imperador, né, o Monobás, que acabou esbanjando sua riqueza com os pobres, e aí os seus antepassados, né, reclamaram, né? E a explicação dele foi a seguinte: meus pais juntaram um tesouro na terra, eu estou juntando um tesouro no céu. Meus pais guardaram-no num local inseguro, eu guardei-o seguramente. Meus pais guardaram-no sem ter proveito, eu estou investindo de modo benéfico. Meus pais acumularam tesouro e dinheiro, eu estou acumulando tesouros para as almas. Meus pais reservaram para outros, eu estou reservando para mim mesmo. Meus pais guardaram neste mundo, eu estou guardando no mundo vindouro. Ou seja, você acumula tesouro aqui na terra e não se beneficia, né? Morre e aí fica tudo para trás. Essa terumate, né, Hadeshen, né, que é a mitzvah de recolher um punhado de cinzas do altar, ela está logo no comecinho do texto que a gente leu, né? Toda manhã era realizado um sorteio entre os Kohanim para determinar quem realizaria o serviço diário de remover um punhado de cinzas do altar. Esta era a primeira mitzvah do dia. Era realizada imediatamente depois de o precursor do Beit HaMikdash ter anunciado: levantem-se para o serviço, Kohanim, Leviim e representantes da comunidade. O Kohen escolhido pelo sorteio imergia no mikveh, vestia os trajes especiais para este serviço e abluía pés e mãos com água do lavatório, segurando uma pá de prata, subia ao altar, pegava um punhado de cinzas e depositava no chão, numa marca especial designada para este propósito. Assim que a mitzvah de Terumah Hadeshen era completada, todos os Kohanim que estavam em serviço daquele dia, após terem abluído as suas mãos e pés no lavatório, corriam ao altar para limpá-lo das cinzas que sobravam. Eles as empilhavam no centro do altar, num montinho conhecido como tapuar, maçã. Tapuar é maçã, tá, gente, em hebraico? Esse acúmulo de cinza servia como ornamento do altar, chamado a atenção ao fato de que um grande número de sacrifícios tinha sido oferecido. Sempre que a pilha central crescia excessivamente, as cinzas excedentes eram levadas para um local especial em Jerusalém. Isso na época do Beit HaMikdash, né, gente? Na época do Mishkan, eles jogavam fora do arraial, creio eu, onde ficavam protegidas do fogo e dos animais selvagens. Somente um Kohen era permitido levar o excesso de cinzas para os arredores de Jerusalém. O Kohen que as levava para lá vestia as roupas sacerdotais menos importantes que as vestidas no restante do serviço. Era considerado impróprio descartar as cinzas com os trajes usados para os serviços dentro do santuário, pois não é digno de um servo servir o vinho ao seu mestre com os mesmos trajes que usa para cozinhar a refeição. Simples assim. Cada simples tarefa realizada no Beit HaMikdash até remover as cinzas, que poderia ser encarada como inferior, era realizada por um Kohen, né? No Beit HaMikdash, o palácio de Hashem, não havia lugar para arrogância. Não há lugar para arrogância. Até hoje, o que a gente vê nos líderes religiosos, ninguém vê um líder religioso pegar uma vassoura para varrer o que eles chamam de templo, né? Não tem, não. Eles querem ser servidos. Já aqui a gente vê os Kohanim, os sacerdotes, fazendo os serviços mais inferiores que existiam. Até a pessoa mais honrada deveria sentir-se humilde na presença de Hashem. Nossos sábios nos contam que ocorria um milagre com as cinzas depois que
o Corém as colocava no chão. O solo as engolia e nenhum traço delas ali ficava. Este milagre era o sinal de Hashem, que ele estava satisfeito com a avodá e lembraria sempre o mérito dos corbanotes queimados. Qual o propósito da mitzvah diária de ter uma Hadashem, tirar uma pá cheia de cinzas do altar? Não sabemos o que Hashem tinha em mente quando nos deu esta mitzvah. Ou seja, ela era um hukim. Apesar disso, podemos aprender um conceito importante. Um Corém poderia sentir-se orgulhoso porque de todos os hebreus, apenas os Kohanins foram escolhidos por Hashem para fazer o serviço divino. A mitzvah de ter uma Hadashem ensinava os Kohanim a serem humildes. A primeira tarefa que tinham de fazer pela manhã era retirar cinzas do altar e colocá-las no chão. Um Corém poderia pensar que este não era um serviço apropriado para ele. Poderia ter preferido ordenar um não Corém para fazer este trabalho insignificante. Mas Hashem ordenou que somente os Corém o fizessem e que ao fazê-lo estivessem vestidos com suas roupas especiais. A mitzvah também ensinava ao Corém que ele era simplesmente um servo de Hashem. Quem dentre os Kohanim recebia a mitzvah de retirar as cinzas do altar? Primeiramente, qualquer Corém de plantão do Beit HaMikdash naquela manhã poderia decidir que queria fazer Terumah Hadashem. Quem primeiro começasse recebia a mitzvah. Se vários Kohanim desejassem fazer Terumah Hadashem, correria pela rampa do altar. Aquele que atingisse primeiro o topo da rampa tinha o direito a cumprir a mitzvah. Certa vez, entretanto, um triste incidente ocorreu. 2 Kohanim chegaram ao mesmo tempo no topo. Um deles estava tão ansioso para conseguir a mitzvah que empurrou o outro para fora da rampa, e o Kohanim rolou para baixo e quebrou a perna. Então, os juízes do Sanhedrin perceberam que as regras teriam que ser mudadas. Decidiram, como os Kohanim amam até mesmo essa humilde função, ao ponto de competirem por ela. De agora em diante, deverá ser compartilhada da mesma maneira que as outras tarefas do Beit HaMikdash, por sorteio. Como era o sorteio, eles faziam uma roda, e eles contavam digamos assim, de 1 a 36. Eu começava de 1, quando chegava no 36, pronto, era aquilo. 36 é só um número que eu inventei agora, tá, gente? Ninguém sabia qual era o número que eles designavam para indicar a pessoa que, como uma roleta, como uma roleta. Vamos lá, deixa eu voar, vamos terminar. Minha Shinur, a oferenda de iniciação para cada Corém, Hashem ordenou, cada Corém deve trazer uma oferenda de farinha no dia em que for consagrado. Esta oferenda era chamada de Minha Shinur, aquela que eu falei para você, oferenda de iniciação, já que ela iniciava o Corém no serviço divino. Assim como todas as oferendas de Minha, esta consistia de farinha, óleo e incenso. Mas outras oferendas, aqui eu não vou falar sobre essas oferendas porque a gente já leu todas elas no texto. O Shelamim oferecido para agradecer a Hashem por um milagre. A paraxá anterior explicou que se um hebreu desejasse oferecer um korban Shelamim, uma oferenda que expressa sua felicidade para Hashem, pode fazê-lo. Partes do Shelamim são comidas pelo ofertante e sua família. Esta paraxá acrescenta que se alguém está numa situação perigosa e Hashem milagrosamente o salva, deve oferecer um sacrifício de Shelamim para agradecer. Este Shelamim especial é chamado de Shalmei Todá, o Shelamim de agradecimento. Um hebreu levava as oferendas de ação de graças, se pudesse encaixar-se numa das seguintes situações: foi libertado da prisão,
recuperou-se de uma grave doença, retornou de uma viagem marítima, viajou pelo deserto e voltou são e salvo. Se esteve em qualquer outra situação perigosa e Hashem o salvou, deve também oferecer Shama Todá. Gente, lembra quando Shaul teve aquele incidente lá do navio, aquele naufrágio, mesmo ali naquela turbulência, ele pega a comida, levanta para os céus e agradece, tranquilidade total de Shaul ali, naquele momento. Estas 4 categorias estão descritas em Terrilim, capítulo 7. Rodul Hashem, 4 tipos de pessoas são obrigadas a agradecer a Hashem. Aqueles que, versículo 4, vagaram pelo deserto, versículo 10, sentaram no escuro e na sombra da morte, presos na aflição e no ferro, alusão aos prisioneiros, versículo 17, foram afligidos por conta de seu caminho pecador, denotando aqueles que foram acometidos de doença, versículo 23, aqueles que desceram ao mar em navios que fazem negócios nas águas abundantes, ou seja, navegar era uma coisa perigosíssima. Hoje em dia, se alguém sobreviver a uma das situações críticas acima mencionadas, deve apenas recitar a bênção especial de graças a Biricat e Hagomel no lugar da oferenda. Exemplo, o profeta Ioná foi ordenado pelo Todo-Poderoso a viajar para a cidade não judaica de Nínive e proclamar que, a não ser que os habitantes fizessem techuvá, seriam destruídos dentro de 40 dias. O profeta não queria cumprir esta missão. Ele temia muito que os não-judeus, os não-hebreus, aceitassem suas palavras para escapar da destruição. Seu arrependimento, embora temporário e não sincero, poderia acender a cólera divina contra os hebreus judeus, que por natureza não podiam ser tão facilmente influenciados para ouvir as advertências divinas. Jonas, por isso deixou a Eretz Israel, sabendo que fora da terra santa, a Ruá de Hashem não se comunicaria com ele e não enviaria mais profecias para que transmitissem o recado. Ele achou que ia acontecer isso, No entanto, enquanto Ioná navegava no oceano, Hashem causou uma ventania que encrespou o mar, pondo em perigo a tripulação e os passageiros do navio. A pedido de Ioná, os marinheiros jogaram no mar para sobreviver no estômago, para que o temporal amainasse. Hashem milagrosamente fez com que um enorme peixe engolisse Ioná vivo. Ele sobreviveu no estômago do peixe durante 3 dias e 3 noites, durante os quais orou fervorosamente pela sua salvação naquela hora. Naquela hora prometeu que oferecia Shalmetodá, a oferenda de ação de graças, e Hashem o deixasse viver, se Hashem deixasse viver. Sacrifiquei para ti a oferenda de ação de graças. Hashem aceitou suas preces e as promessas de Ioná e ordenou ao peixe que o cuspisse em terra seca. Gente, você pode ver que Ioná aqui ele não fez milagre nenhum milagre Ioná fez, ele não fez sinal nenhum. Então, quando os parush, os maus parush, os maus escribas, chegaram para Yeshua e disseram assim: dai-nos um sinal para que saibamos que tu és o Mashiach. Aí Yeshua diz assim: uma geração adúltera me pede um sinal. Pô, já fiz sinal demais, caramba. Mais ou menos assim, mano. Já ressuscitei morto, já curei mão mirrada, fluxo de sangue, já paralítico, cego, coxo. Vocês me pedem um sinal? Ah, tem mais sinal não. O sinal que eu vou dar agora é o sinal de Jonas. Sinal de Jonas, sinal de Ioná. Os caras começaram a pensar, Qual é o sinal de Ioná? Qual é o sinal de Ioná? Qual é o sinal de Ioná? Ioná não tinha feito nenhum sinal. Só os cristãos acham que o sinal de Ioná foi ficar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso não foi sinal de Ioná, não. Isso foi
providência de Hashem. Não foi Yonah que fez esse sinal, não. Providência de Hashem para manter ele vivo. Mas aí Yeshua usa essa história para dizer que vai passar 3 dias e 3 noites, né, morto. Morto, tá, gente? Morto. Ele ficou morto. Porque eu vou aproveitar essa Bíblia, vou contar. São 2 episódios. Por que ele ficou 3 dias e 3 noites mortos? Porque naquela época existia assim uma historinha, uma lenda, que isso é helenismo, tá? O espírito, isso é para quem crê em espírito, né? Quem crê em espírito, né? Ou seja, ou a alma, né? Seja lá o que for, ficava 3 dias aí, depois que a pessoa morria, ficava 3 dias ainda no corpo. Por isso, Yeshua só ressuscitou no 3º dia, para não cair nessa lendazinha, né? Depois de 3 dias que podia dar o morto como morto. E aí a gente entende porque Yeshua demorou tanto para ir ressuscitar Lázaro. Porque ele queria combater esse misticismo dentro do povo dele. O povo está se perdendo por falta de conhecimento. Até nisso eles acreditam. Não existe espírito, caramba. A palavra espírito não existe no hebraico. A palavra ruá, é sopro, né? O sopro vai para o eterno e o sopro volta para a pessoa. Vem do eterno na hora que ele quer. Ele sopra na pessoa a hora que ele quiser. Foi o sopro do eterno lá no vale de ossos secos, né? Profetiza, e eu sopro, e dou vidas a eles de novo. Então, lá vai Yeshua bem devagarzinho, esperando passar o 3º dia. Já faz 4 dias que ele está morto. Agora eu vou ressuscitar. Porque é para depois não dizer que o espírito... espírito é pau, né? E estava no corpo dele ainda. Entendeu? Porque do atraso dele, para combater esse misticismo. Todos os milagres de Yeshua era para combater o misticismo, né? A astrologia, essas porcalhadas todas que Satã coloca na mente das pessoas. Bom, gente, eu vou terminar essa paraxá, deixa eu ver o que é que tem aqui no final. Não tem mais nada não, chega, né? Já falei do sangue. Bom, terminou, não tem mais nada aqui. Era com essa historinha que eu queria terminar, com esses textos. Bom, ficamos por aqui. Termina aqui a paraxá de Tzava, né? Tzav, perdão, né? Um ótimo Shabbat a todos vocês, né? E nós nos encontraremos no próximo Shabbat, se assim o Eterno permitir. MC Hashem, se assim o Eterno permitir. Como Yaakov, aqui a Igreja Católica colocou o nome de Tiago, né? Tiago diz assim, MC Hashem, se assim o Eterno permitir, estaremos, nos encontraremos. Okay? Shabbat Shalom a todos. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihuneka itza Adonai panavelecha, veyatzelecha Shalom. Essa é a Birkat Kohanim, que não é para mim, é para vocês. E quando vocês recitam elas, vocês não recitam ela para vocês, vocês recitam ela para o seu próximo, ok? Shabbat Shalom a todos, né? Amém. Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel. Até a próxima.